Entre os conselhos trazidos por André Luiz no que concerne à conduta espírita, 3 tópicos são destinados à divulgação do espiritismo. São eles: na propaganda, na imprensa e na radiofonia. Em relação à propaganda, no passado era muito comum as organizações doutrinárias fazerem esse trabalho de propaganda para divulgar, para mostrar ao mundo que elas existiam. Isso foi muito importante no momento em que nós não tínhamos essa amplitude das comunicações como nós temos hoje, trazidas pelo avanço tecnológico, notadamente a internet. Hoje, essa é uma prática em desuso. Em relação à imprensa, ele refere-se às publicações oficiais trazidas pelas federações espíritas em geral e demais instituições que colaboram na divulgação do espiritismo. Hoje, no que pese esse material escrito ainda trazido, a divulgação pela internet tem adquirido um papel muito mais relevante. Em relação à radiofonia, hoje é uma prática muito pouco usada comparado ao que foi no passado. Vivemos um momento em que a grande comunicação se dava através da radiofonia. Hoje, vivemos uma realidade totalmente diferente e ela perde um pouco essa importância que já teve no passado. No entanto, as emissoras de rádios continuam existindo e são realmente um trabalho, um meio importante para a divulgação de todo e qualquer trabalho. Então nós vamos pegar esses 3 tópicos e trabalhar de uma forma única, porque, como foi dito, eles foram perdendo um pouco a amplitude de divulgação frente ao avanço tecnológico trazido notadamente à internet. Antes, porém, vou relembrar um ponto trazido por André Luiz no que concerne à propaganda. Ele fala de propaganda lato sensu, ou seja, toda forma de divulgação do espiritismo. Então ele ressalta a visita a presídios, para levar um pouco da doutrina espírita aos presos, aos hospitais, asilos e assim por diante. Hoje em dia, esse trabalho é feito por muitas casas espíritas, realizam esse trabalho. Não mais como forma de divulgação do espiritismo, mas sim como um trabalho prático, visando ao bem da comunidade. Afinal, uma premissa que está na essência do espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Ou seja, precisamos praticar a caridade sempre e precisamos incentivar as casas espíritas para que o façam. Não na busca da salvação em si, nós precisamos repensar a maneira que nós vemos a salvação. Não é aquela questão vista de forma geral pelas religiões. Não, nós sabemos que não existe esse processo de salvação em si. O que existe é a nossa reforma íntima, que vai traduzindo numa elevação espiritual, e à medida que nós vamos nos elevando, nós vamos nos aproximando à perfeição, vamos nos aproximando de Deus. Então é um processo contínuo que vai acompanhar-nos por centenas, milhares de encarnações até que consigamos chegar à perfeição. Então não existe essa ideia da salvação no sentido em que é visto de forma geral, notadamente nas doutrinas que não admitem a reencarnação. Feito esse parênteses, vamos lá para a nossa parte prática. O que nós, como seguidores do Espiritismo, podemos abstrair desses conselhos trazidos por André Luiz? Como dito, as publicações em papel não são muito comuns, notadamente para as casas espíritas. Normalmente a federação, não só a Federação Espírita Brasileira, como algumas federações espíritas, produzem ótimos materiais ainda impressos, e isso é muito importante.
No entanto, a gente nota que o grande arsenal de comunicação que nós temos hoje está na internet. Seja através de publicação de textos na internet, vídeos. O YouTube hoje está carregado de vídeos com palestra, com podcast e vários outros materiais, tá? E isso ficou acessível a qualquer pessoa. E também nós temos, como eu disse, muitas rádios, até web rádios, que propicia essa comunicação. Precisamos, assim, investindo nessas possibilidades trazidas pelo mundo moderno, porque isso ficou muito acessível a qualquer pessoa. Nós precisamos pensar a nossa conduta. O que nós vamos falar em se tratando de espiritismo? E aqui faço um outro parênteses. Diferente de outras organizações doutrinárias, o espiritismo ele não tem uma aposta de ninguém. O espiritismo foi entregue à humanidade. O que eu quero dizer com isso? Ele está aí para todo mundo, não tem um poder central que manda, você faz isso, você faz aquilo, e para você ser espírita você tem que ser assim, se você não fizer isso você vai ser expulso. No caso da Igreja Católica, pode ter excomunhão, você agiu contra os interesses da Igreja Católica, então vamos comungar. Muitas instituições evangélicas podem expulsar os seus membros, e assim por diante. O espiritismo não existe isso. Não tem ninguém que fala, eu sou dono do espiritismo, vai ter que ser assim, não. Então a responsabilidade de cada um é muito grande. Todos nós que falamos em nome do espiritismo, precisamos ter em mente o tamanho da responsabilidade que nós temos. Pois não vai ter ninguém controlando aquilo que a gente fala, não vai ter ninguém, nenhum censor, nada. Nós temos a liberdade. É lógico que toda liberdade traz consigo a responsabilidade. Ou seja, teremos a responsabilidade perante a espiritualidade e perante Deus de tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fizemos. Esse é o nosso grande guia, essa é a nossa grande norma de conduta. Então, sejamos responsáveis sempre. Tomemos cuidado para não falar coisas às avessas do que traz a doutrina. E aí o grande conselho, vamos ver as obras básicas. Eu vejo muita gente falando do espiritismo sem nunca ter lido o Livro dos Espíritos. Muitas pessoas falando de mediunidade sem nunca ter lido o Livro dos Médiuns. Então essas leituras são fundamentais. Precisamos ler, notadamente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra básica em si. E não basta ler apenas uma vez, não, temos que ler várias vezes, porque cada leitura, cada releitura que nós fazemos, nós vamos adquirindo novos conceitos. A gama de informação é muito grande para achar que nós vamos conseguir abstrair tudo de uma única leitura. Além disso, é lógico, existe muitas outras obras. Nenhuma outra instituição religiosa tem uma gama tão grande de materiais produzidos, notadamente livros. A quantidade de livros espíritas produzidas é uma coisa fantástica. Então nós temos muitas obras boas que vão nos auxiliar sempre. E em relação às obras, aquilo também. Precisamos sempre tomar cuidado, sempre ter um filtro daquilo que nós lemos. Pois como não existe um censor que proíba que se faça isso ou aquilo, vão ter muitos médiuns bons, outros nem tantos. E assim como é aqui, é lá em cima, já falamos sobre isso. Então nós temos espíritos bons e outros nem tanto. Então a gente tem que ter sempre esse filtro. Mas qual é o nosso grande guia? De novo, Deus, Cristo. No caso nós somos cristãos, então nós temos Cristo como sendo esse grande referencial a ser seguido. E eu falo isso, no caso nós somos cristãos, porque é lógico, eu não sou cristão, eu pertenço a uma outra linha religiosa, sem problema. Uma premissa básica do espiritismo, inclusive, é o respeito a todas as religiões.
Então, se você é seguidor, você é budista, ótimo, siga o ensinamento, tendo sempre como referencial, né, esse bem comum que se busca. E assim por diante, independente de qual seja a sua religião. Mas no nosso caso, então nós somos cristãos, então vamos falar sobre tendo sempre o Cristo como referência. E ao fazer qualquer divulgação espírita, nós precisamos ter em mente uma outra coisa. O espiritismo não é um fim em si mesmo. O espiritismo é uma ferramenta, assim como toda religião é uma ferramenta. E para que serve uma ferramenta? Para construir alguma coisa, para edificar alguma coisa. E você pode ter a melhor ferramenta, ela nenhum valor terá se não for usada na edificação. A ferramenta guardada ali não vai trazer nenhum resultado. E não adianta você não ter construído nada e falar, mas eu tenho uma ferramenta. Mas daí pior ainda. Se eu tenho boas ferramentas, a cobrança vai ser muito maior pela edificação que eu não fiz, pela obra que eu não fiz. Então nós precisamos ter em mente isso. O espiritismo é uma ferramenta. Uma ferramenta que busca o quê? A construção de um ser humano melhor. Busca o que? A nossa reforma íntima para que possamos tornar-nos pessoas melhores, para que possamos ajudar mais a humanidade a seguir o seu caminho para o bem e buscarmos a perfeição. Podemos simplesmente pensar na nossa reforma íntima e nossa evolução? Sim, podemos. Afinal, a evolução é uma questão pessoal. Eu não posso evoluir para o outro. Eu não posso fazer o trabalho evolutivo do outro. Não, cada um vai ter que trilhar o seu caminho evolutivo. Cada um vai ter que seguir esse caminho, ele é individual. Eu não posso seguir o caminho para você. Antigamente nós tínhamos uma crença equivocada. As pessoas chegavam nas igrejas, faziam uma grande doação de dinheiro. Olha, me salva. Eu estou aqui, eu já fiz minha parte. Já. Existem pessoas que têm uma ideia equivocada através do dízimo, achando que com o dízimo ele vai conquistar a salvação. Ler engana, a salvação vem da nossa própria evolução espiritual. É uma jornada nossa. E ninguém vai trilhar o nosso caminho, assim como não podemos trilhar o caminho de ninguém. Porém, nós podemos ajudar a Cristo na sua missão. Se ele veio ao mundo, Cristo vindo a esse mundo, ele não veio buscando a própria evolução. Ele é um ser altamente evoluído. Ele veio para o quê? Para ajudar-nos na nossa evolução. Foi uma doação que ele fez. Então, nós podemos seguir o exemplo dele e nos doarmos um pouco, ajudando as pessoas. E mais, Cristo deixou uma promessa de que nenhuma das ovelhas que lhe forem confiadas seriam perdidas. Ou seja, ele deu um voto de confiança na humanidade. Todo mundo vai chegar lá. E nós podemos contribuir nesse trabalho. Se esse é um objetivo do Cristo, nós podemos auxiliar nesse objetivo. Fazendo um pouco. E assim nós vamos ajudando a que esse mundo passe de uma forma mais rápida desse mundo de provas e expiações que vivenciamos por muito tempo, nesse mundo de transição que nós estamos hoje, para chegar ao mundo de regeneração. Então nós temos que contribuir com esse processo. E esses tópicos que nós estamos falando hoje visam justamente isso. A gente ajudar o outro. Porque quando a gente fala da divulgação do Espiritismo, nós estamos querendo que isso chegue até o máximo de pessoas. Mas não divulgar o Espiritismo em si, mas o que há por trás, a doutrina que permeia, que justifica a existência do Espiritismo. Então, nesse trabalho de divulgação, não precisa nem dizer que o Espiritismo, não nem falar, eu sou um espírita, não precisa. Vamos fazer, vamos trazer essas ideias novas. Vamos trazer esses novos conceitos. E aí, de novo, nós precisamos ter em mente que nós não precisamos convencer as pessoas a acreditar naquilo que nós acreditamos. Como assim? Uma questão básica do Espiritismo é a reencarnação, por exemplo. E nós não precisamos convencer as pessoas de que existe a reencarnação. Tem pessoas que não acreditam. Ótimo. Não há problema.
Não é a nossa crença que vai fazer com que a reencarnação exista ou não exista. Ela está aí. Independente de acreditarmos ou não. Então a nossa crença não vai mudar. Mas o que nós podemos fazer então diante disso? O importante é a reforma íntima. Se nós ajudarmos a pessoa a melhorar interiormente, já basta. A pessoa pode não acreditar em reencarnação, não tem problema. O importante é a pessoa melhorar a si próprio, é a gente construir um mundo mais humano, é fazer com que essas pessoas contribuam no trabalho do Cristo. E veja bem, isso pode se estender inclusive aos ateus. Olha que coisa louca, né? Ah, mas a pessoa é ateu, então não tem problema. Nós podemos sim fazer com que essa pessoa tenha uma nova visão diante da vida. Mas tem caso que a pessoa está firme nessa crença. O ateísmo, Deus não existe. Tudo bem acreditar nisso. Não é a crença dele que vai fazer com que Deus deixe de existir. Deixe ele continuar acreditando. Se a gente puder mudar isso, é lógico, é muito bom. Mas se não puder mudar, nós podemos ajudar que essa pessoa seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa que busque a sua reforma íntima enquanto ser humano, padrões éticos, morais, que seja uma pessoa mais solidária, que possa estender a mão aos irmãos necessitados. Veja bem, nós estamos fazendo com isso com que essa pessoa, ainda que não acredite em Cristo, vá colaborando nos propósitos de Cristo. Ainda que ele não acredite em Deus, ele vai ajudando nos propósitos do Criador. E isso é fantástico. E já que nós falamos em ateísmo, vou abrir aqui um parênteses. Quando a gente pergunta para um ateu, olha, qual Deus que você não acredita? E eu ouvir a resposta dele, eu vou com certeza dizer, eu também não acredito nesse Deus não. Tá? Se esse é o critério, então eu sou ateu também, porque eu não acredito nesse Deus que nos é colocado. E aí a gente tenta colocar uma visão de Deus que é irreal e as pessoas não acreditam. A razão fala mais alto do que a emoção. E precisamos ter em mente também que quem contribuiu para a construção do ateísmo foram os próprios cristãos. Com toda a intolerância realizada notadamente na Idade Média, e muitas pessoas ainda têm esses conceitos da Idade Média cravados em si, muitas pessoas ainda vivem internamente essa loucura que foi a Idade Média. E a Idade Média conseguiu afastar as pessoas da religião, porque trouxe a ideia de um Deus cruel, vingativo, desumano. Trouxe a ideia de um Cristo intolerante e, de igual forma, cruel e intolerante. E veja bem, não estou dizendo que eles sejam isso, mas essa é a visão que esses cristãos equivocados trouxeram ao mundo. Então a responsabilidade por todas as pessoas que não acreditam em Cristo, que não acreditam em Deus, é nossa. Então, olhemos, né, com um olhar diferente essas pessoas e ajudemos a elas no que for preciso para que se tornem pessoas melhores, a despeito de acreditarem ou não. Nós sabemos que nós estamos aqui numa existência, uma coisa tão pequena frente à eternidade da nossa vida. Esse período de descrença é um período tão pequeno. A gente vê nos relatos trazidos pela espiritualidade que pessoas passam aí várias, 10, mais encarnações lutando contra um único vício moral. Então, para que ele achar que essa pessoa vai ter que mudar de opinião numa única encarnação? Não tem problema, ele não vai continuar acreditando nessa. Vai outra, e assim por diante. Vai chegar um momento em que a verdade se impõe para cada um de nós. Independente de a gente acreditar ou não, a verdade se impõe. Então, o que a gente pode fazer para as pessoas é ajudá-las a se tornar melhores, mais humanas, mais fraternas. E assim nós vamos construindo um mundo novo. E assim essa pessoa vai se inserindo nesse projeto de criação de um mundo mais humano. Feito esses parênteses, né, longo por sinal, relativo às pessoas que não acreditam, então
vamos sempre repensar toda publicação que nós fazemos em nome do Espiritismo. Sempre ter em mente, quando nós vamos fazer alguma publicação, qual é o público que nós almejamos. Se nós vamos falar para pessoas que já são espírita, que já têm um conhecimento, ou não, vamos falar para leigos, vamos falar para pessoas que não conhecem o Espiritismo. Nós precisamos ter em mente para que o nosso trabalho seja mais eficaz, atingindo de uma forma mais tranquila essas pessoas diante da crença que elas já têm. Quando formos falar em televisão e rádio, e é comum às vezes a gente ser chamado para dar uma entrevista ou fazer participar de algum programa televisivo, nesse caso nós precisamos ter em mente uma coisa: nós não temos como escolher o público. O público está ali. É nós que vamos ter que inserir esse público. Então, nesse ponto, é importante a gente saber qual é o público que assiste, que vai assistir esse trabalho. E aí, é lógico que é um público muito heterogêneo. Então, nesse caso, a gente tem que falar uma linguagem mais simples, concisa, para que essas pessoas mais simples possam entender. E aquela pessoa que já tem um conhecimento, ótimo, elas já chegaram naquilo que nós queremos que todos cheguem. E tomemos cuidado para que esse trabalho não seja uma mera propaganda do Espiritismo. O que a gente busca não é a propaganda. Então tenha em mente isso. Vamos levar realmente exemplos. Cristo, por exemplo, quando esteve aqui, ele não ficou tentando convencer ninguém a ser isso ou aquilo. Ele, pelo exemplo, ele arrastou multidões pelo exemplo. E veja bem, Cristo sequer escreveu alguma coisa. Né? Aliás, dos apóstolos dele, só um escrevia. Só um era letrado. Então, a gente não precisa, é dar o exemplo. É fazer com que as pessoas sigam pelo exemplo. É lógico que precisamos trazer o conhecimento, sim. Mas, e nesse ponto, aliás, a doutrina espírita ela está muito recheada. A quantidade de livros que nós temos é uma coisa fora do comum. Só Chico Xavier trouxe mais de 400 livros, só ele. Divaldo trouxe outros centenas. Então nós temos assim, um conteúdo de conhecimento que nós não vamos conseguir ler. Né? Se a gente parar a vida nossa só para ler esse material, nós não vamos conseguir. Então nós temos todo esse material. Então é importante, e o brasileiro ele não tem muito hábito de leitura, infelizmente. Então nós precisamos romper esse paradigma, precisamos ler bastante. E trazer, abstrair um pouco desse conhecimento e trazer de uma forma um pouco mais mastigada para as pessoas que não têm esse costume de ler. Então é importante sim trazer o conhecimento doutrinário, é importante. Porém, se ele não for acompanhado de uma atitude prática, nenhum valor tem. Então, precisamos sempre estar olhando essas questões, sempre tomar cuidado com o conteúdo que a gente leva. Hoje em dia, tudo que a gente fala fica gravado. Nós estamos num momento da humanidade fantástico. Né? Nós estamos preparando para a vida espiritual, porque na espiritualidade a gente não consegue esconder nada de ninguém. Tá? Nossos pensamentos são lidos, então não adianta a gente falar uma coisa e pensar outra. E nós estamos basicamente entrando nesse momento, porque tudo que a gente faz tem uma câmera gravando. Tudo que a gente fala está ficando registrado. Então, precisamos ter um cuidado muito grande, ser muito vigilantes. E como a gente não pode ficar se vigiando o tempo todo, nós precisamos melhorar a nós mesmos para que não haja atos falhos contrários àquilo que nós estamos pregando. O que vale dizer? Nós precisamos cuidar da nossa reforma íntima. Não adianta a gente querer enganar o mundo. As verdades vêm à tona sempre. Então precisamos ser melhores. Não tem outro caminho. E esse trabalho de divulgação do Espiritismo, ele visa a ajudar outras pessoas a se tornarem melhores também. É um contributo que nós estamos dando. Não é para a gente se envaidecer, para a gente entrar em relevância, não é nada disso. É para nós podermos ajudar. E aí você pode dizer, mas eu não vou precisar fazer nada, produzir nada, não, porque olha, já tem muitos palestrantes bons. Nós temos. O Brasil está recheado de palestrantes fantásticos. Basta você entrar no YouTube. E o bom do Espiritismo é tudo de graça. Então você tem lá palestras, infinidade de palestras totalmente de graça. Você tem vários livros em PDF para você baixar de graça. Tá? O Espiritismo não visa lucro, então você tem todo esse material.
E os livros, quando são vendidos, são preços bem acessíveis. Tá? Inclusive a obra básica você acha em um preço assim, muito, muito acessível mesmo. Então não dá para a pessoa falar, não tem condição de comprar. Mas ainda assim, com toda essa produção, nós precisamos também. Porque para o nosso círculo de amizade, nós seremos mais ouvidos do que um palestrante, por melhor que ele seja. Muitas vezes uma palavra que nós falamos vale mais do que todo um discurso elaborado por um grande palestrante. Eu estou dizendo isso não para desmerecer os palestrantes, não. Pelo contrário, eles são fantásticos e precisam ser vistos. Mas nós, as pessoas do nosso convívio, eles tendem a dar mais confiabilidade no que a gente fala. E ainda que não pensemos dessa forma, por mais que nós orientemos as pessoas a assistir aquilo, ler isso ou aquilo, se a nossa conduta não for boa, as pessoas vão perceber a falácia que nós vivemos e não vamos seguir. Então precisamos ter sempre essa ideia de que nós precisamos ser bons, precisamos melhorar. E não nos omitamos em divulgar essas palestras, porque tem muita coisa aí. Vamos publicar isso nas redes sociais, gente. Eu vejo pessoas publicando tanta besteira, é tanta coisa idiota que a gente vê nas redes sociais. Eu, às vezes, quando entro nisso aí, eu não tenho o hábito de ficar olhando redes sociais, mas a gente entra, a gente faz essas publicações, e aí você se depara com as coisas que são publicadas, dá vontade de chorar. Pensar que 2000 anos se passaram e nós estamos ainda nessa fase, com essas coisas idiotas, com essas besteiras, jogando ao vento tanta coisa inútil, perdendo o nosso precioso tempo com tanta inutilidade, tanta futilidade. Então vamos aproveitar nosso tempo. Olha, eu vi uma palestra legal, publica nas redes sociais. Alguém assistiu uma palestra, que legal essa palestra, vai lá, curte, dá uma força para a pessoa, faz um comentário positivo. Então nós podemos contribuir sim na divulgação de uma forma construtiva, de uma forma positiva. E um último conselho, sempre quando formos publicar alguma coisa, vamos dar sempre um enfoque positivo, nunca negativo. Não vou aproveitar esse momento para falar mal desse ou daquele. Não precisamos disso. Tem um monte de gente falando mal de tudo. Tem gente falando mal até da gente nas redes sociais. Normal. Tem gente falando mal do Papa. Eu fiquei chocado ao ouvir agora com o falecimento do Papa Francisco. Um monte de gente comemorando a morte dele, falando tanta coisa. Não é esse o mundo que nós queremos, gente. Queremos um mundo de paz, um mundo onde vamos enaltecer as coisas boas. Então nós podemos divulgar a nossa ideia sem falar mal, vamos enaltecer aquilo que nós achamos que vale a pena. Às vezes as pessoas publicam umas aberrações nas redes sociais, você perde tempo comentando aquilo, xingando, falando mal. Gente, esquece, deixa. É a opinião de cada um. Vamos nós publicar coisas positivas. Vamos lá, toda vez que nós entrarmos nas redes sociais, vamos começar a compartilhar todo esse material bom que a gente vê. E assim nós vamos criando uma rede social mais saudável que nós temos. Nós vamos levando essa doutrina de uma forma prática, através de bons exemplos, através de coisas boas. E assim nós vamos contribuindo com os planos de Allan Kardec, que tanto se dedicou para a codificação e divulgação do Espiritismo. Nós vamos colaborando com os planos de Cristo. Se ele veio aqui numa doação para ajudar a humanidade, se nós ajudarmos a humanidade, nós estamos colaborando com o plano dele. E nós vamos ajudando no plano maior de Deus, que é que nós possamos evoluir. Lembre-se que todo pai quer ver o filho prosperando, melhorando na vida, sendo melhor. E Deus, como Pai de todos nós, o que Ele almeja é que todos nós possamos chegar à perfeição. E nós podemos ajudar nesse processo. Muito obrigado a todos.